Não manda na congregação. Tem que estar de mandar limpar, não, que já avisa, né? Mas manda pro povo não. Boa noite, mais uma vez é um prazer imenso podemos estar aqui juntos para aprendermos da palavra do nosso Deus, para orarmos, para louvarmos ao Senhor. Devemos, mais do que nunca, o momento no qual nós vivemos agora, como igreja, como pessoas, como seres humanos, devemos nos compadecer da nossa nação e do mundo, porque aquilo que estava distante de nós há tão pouco tempo atrás, onde orávamos em nossas igrejas, intercedendo pela Ásia, pela China, hoje nós precisamos de orações. O Brasil ele está indo rapidamente no estágio avançado da pandemia, já ultrapassamos a China em número de óbitos e devemos clamar, devemos suplicar a Deus, devemos pedir a Ele que Ele venha nos socorrer. Gostaria de, nesse instante, convidar para que você abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 121. Livro dos Salmos, o Salmo de número 121. Diz assim a palavra do Senhor, no primeiro e no segundo verso. Salmo 121, primeiro e segundo verso. Diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, no momento agora nós temos que é muito recorrente o olhar das pessoas. Onde as pessoas estão olhando? Estamos vendo o olhar para a política, para os governantes, estamos olhando para questões econômicas, estamos olhando para inúmeras coisas. Mas hoje também é o tempo oportuno para orarmos, para olharmos ao Senhor e clamarmos a Ele, porque somente por meio dele é que o nosso socorro vem. E para iniciarmos este momento nosso de oração, eu gostaria de convidar você, aonde você está nesse instante, a se achegar a Deus em espírito de oração. Nesse primeiro momento da nossa reunião, eu convido, desafio a todos que estão nos assistindo agora, a clamarem com o seu coração, com a sua alma, pelas nações que sofrem nesse instante, pelo Brasil que está sofrendo, porque muitas vezes nós só temos números que são computados. Estados Unidos, milhares de milhares, Brasil já passamos de 5 mil, e fora aqueles que já faleceram. Mas por trás desses números nós temos pessoas de carne e osso que deixaram seus entes queridos estes que estão sofrendo, que estão angustiados, pelo menos aquilo que acontece no nosso país. Pessoas que sequer têm um funeral adequado para se despedir dos seus queridos. Então é tempo sim de elevarmos também os nossos olhos ao Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso socorro.
é do Senhor que vem a nossa segurança, é do Senhor que vem o cuidado. Gostaria de convidar o pastor Eliel nesse primeiro momento, e estar clamando a Deus e orando ao Senhor, pela situação que nós vivemos hoje no mundo, pela pandemia, nas nações, mas de uma maneira especial, está orando pelo Brasil, lembrando das famílias, das pessoas enlutadas, das pessoas que sofrem, das pessoas que estão sofrendo por causa da enfermidade, das pessoas que estão sofrendo por causa da economia. Então vamos orar nesse instante com o nosso irmão pastor Eliel. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai, podemos lembrar de situações recentes no mundo, desde os primórdios recentes lá na China, depois se espalhando pela Europa, América Central, América do Sul. Enfim, ó Pai, a pandemia alastrou, e a cada dia alastra mais o mundo inteiro. Alguns países estão com números melhorando, em outros lugares, como por exemplo em muitas regiões do nosso país, e nesse momento eu venho interceder ao Pai por Manaus, aquele estado, Pai, principalmente a capital, Manaus. Tem misericórdia, Senhor, do Amazonas. Tem misericórdia, Senhor, de Manaus, lugares, o Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, onde o sistema de saúde, em muitos desses lugares, estão vivendo uma situação já caótica. Por isso clamamos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia do mundo, tenha misericórdia do Brasil. Abra as portas, ó Pai, para Manaus. Ó Pai, abra as portas para que você tenha mais leitos, mais recursos, mais profissionais na área de saúde. Tem misericórdia, Senhor, no Rio de Janeiro, vivendo também uma situação de limite. Tem misericórdia, Senhor. Hoje nós tivemos um número recorde de mortes no nosso país. A situação ainda é muito grave, Pai, em relação ao Covid-19. Por isso, Pai, nos dê sabedoria. Dê sabedoria ao povo brasileiro para saber agir, se comportar com muita responsabilidade, a hora de ficar quieto, e quando sair, ó Pai, tenha sabedoria para fazer a coisa certa, seguir os regulamentos, a fim de que consigamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, conter essa pandemia. Ó Pai querido, o nosso país, conjuntamente com a pandemia, também vive uma crise política. Vive uma crise política. O nosso governo, ó Pai, tem sido questionado. Nós vivemos uma situação de crise. Crise no judiciário, crise no executivo, legislativo. Nós vivemos uma crise, ó Pai, no âmbito político. Por isso, tenha misericórdia, ó Pai, esteja, pela sua graça e misericórdia, sensibilizando os corações para entender que as pessoas são mais importantes do que os interesses pessoais. As pessoas são mais importantes do que o poder. Por isso, clamamos, ó Pai, que o Senhor esteja, pela sua misericórdia e graça, falando aos corações. Abençoe, ó Pai, aqueles que estão assumindo hoje novos cargos, como, por exemplo, o ministro da Justiça, ó Pai, que conhece o Senhor. Use-o, dê a ele, ó Pai, a dedicação, dê a ele, ó Pai, o interesse de um
excelente testemunho como crente. Dê a ele, ó Pai, a certeza de que o Senhor o colocou ali para ser bênção. Assim como também, ó Pai, o que assumiu a Jeú. Use-o para a honra e glória do teu nome. Ó Pai querido, nós queremos na direção do Senhor, até mesmo nas mãos de homens ímpios. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar clamando pelo povo de Deus, como povo de Deus. Gostaria de convidar você nesse instante para cantarmos um hino. E este hino tem a ver também aonde nós direcionamos o nosso olhar. Nosso olhar para o aconchego de Jesus Cristo. Senhor Jesus, me achego a Ti. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Vamos louvar a Deus com este cântico. Hino 74. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Que possamos todos louvar a Deus em uma só voz. Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Gostaria de compartilhar ainda um trecho da Palavra de Deus, o livro dos Salmos, o Salmo de número 77. Lembrando que começamos agora a nossa reunião de oração, e é importante nós orarmos pela nação, nós oramos pela nossa nação, pelos países que sofrem, por aqueles que estão lutados, pelos nossos líderes. É tempo de olhar para o nosso socorro, para o nosso Deus. O Salmo de número 77, versículos 1 e 2 diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Aqui nós temos a narrativa bíblica de um homem que está com a alma inconsolável.
ele eleva a sua voz a Deus, ele clama no dia da angústia para Deus, e é o que nós devemos fazer, é o que nós devemos fazer de contínuo. Devemos clamar, devemos exaltar, devemos engrandecer o nome do nosso Deus, que é maravilhoso. E fazemos isso, sim, com um coração sincero, mas com um coração que depende do Senhor, que depende do cuidado dele. Nós temos inúmeros pedidos de oração que foram trazidos até nós. Temos alguns que foram colocados na quarta-feira passada, aliás, quinta-feira passada, que nós estávamos aqui, e nós vamos aqui continuar essas orações, juntamente com as novas orações. Nesse instante, eu gostaria de estar intercedendo por todos os que se encontram enfermos da nossa igreja e aqueles que venham estar adoentados, estar sofrendo, estar orando pela nossa igreja nesse instante. Nós temos aqui pedido de oração que a Marley enviou, seu sobrinho Breno, que está sofrendo de síndrome do pânico. Nós temos o pedido aqui, orar pela família da esposa do Lemuel, que o pessoal está carecendo das nossas orações. Ricardo, Vitória, irmãos que estão se achegando à nossa igreja, precisam de um emprego. Orar pelo Pedro, que a Yali falou a nós no último pedido de oração. Esse menininho que está precisando da intervenção divina, quer seja no sobrenatural ou no natural por meio das mãos humanas. Lembrarmos de orar pelo irmão do nosso irmão Márcio Moura, a família dele, a saúde. José Eustáquio, lá de Goiatuba, que sofreu um acidente de trabalho, e também as orações para que Deus continue a sustentar a vida da nossa igreja, a sustentar a vida das nossas famílias. Então gostaria de estar orando nesse instante por esses motivos de oração que eu acabei de falar agora. Santíssimo Pai, nós, assim como o salmista, levamos a nossa voz aos céus e clamamos ao Senhor pela sua intervenção, pela sua mão, e que a sua mão, ó Deus, operando, venha sobre nós para acalmar o nosso coração, para aconchegar a nossa alma, para renovar as nossas esperanças. O mundo sofre, ó Pai, as pessoas sofrem, e nós, como igreja do Senhor, rogamos para que o Senhor continue a sustentar e amparar o aflito, o necessitado. E dentre tantos, ó Pai, nós rogamos pela nossa igreja, continue a sustentar cada família, a amparar cada pai, cada mãe, cada filho, que o pão diário não venha faltar. Sustenta-nos nos nossos trabalhos, no nosso lar, que o Senhor venha nos dar a saúde física e a saúde espiritual, que possamos olhar para a situação e dependermos da Tua graça, do Teu amor. Santíssimo Deus, nós rogamos ao Senhor pela vida do Breno, sobrinho da Marley, que carece, ó Deus, do Teu cuidado, pois não somente ele, mas tantos outros, ó Deus, que estão sendo abalados psicologicamente. Não há mais perspectiva, não há mais esperança do melhor acontecer. Então a nossa estrutura humana finita se abala, seja sobre ele, ó Pai, sobre tantos outros, quer na nossa igreja ou espalhados pelo nosso Brasil, que sofrem nesse instante, que sofrem, ó Deus. Lembrando nosso irmão, ó Deus, Getúlio, seus colegas de trabalho, que o Senhor esteja com a sua mão ali amparando, ó Pai. Também abençoe a família da esposa do nosso irmão Lemuel, que o Senhor esteja ali, ó Deus, cuidando, amparando, dando seu sustento, abrindo portas, ó Pai, de trabalho. Da mesma forma, ó Deus, rogamos pelo Ricardo, pela Vitória, que o Senhor continue a sustentá-los e que possamos ser a mão do Senhor abençoando a vida deles, até que uma porta de emprego venha abrir para eles, ó Pai. Também rogamos pela vida do Pedro, Senhor. Tenha misericórdia. Essa criança, ó Pai, que já nasce lutando pela vida. Que o Senhor esteja intervindo ali, quer seja pelas mãos dos médicos, quer seja pelo seu sobrenatural. Colocamos ele diante da Tua presença.
Também fique com o José Eustáquio, ó Pai, esse senhor que sofreu um acidente de trabalho, que o Senhor esteja ali no seu leito de enfermidade, amparando com a sua destra fiel. E também de uma maneira singular, rogamos ao Senhor por tantas outras pessoas que hoje sofrem de inúmeras doenças, mas também de maneira especial para aqueles que estão sofrendo por causa do Covid-19. Os hospitais, ó Deus, estão lotados ali em Manaus. Pessoas que esperam e a sua vida é levada sem sequer o cuidado básico médico. Famílias enlutadas, tristes, famílias que estão tendo seus corações dilacerados. Nós clamamos ao Senhor e levantamos as mãos aos céus, ó Pai, para que o Senhor venha e intervenha e tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia da nação brasileira, tenha misericórdia das nações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ainda cantar ao Senhor 2 cânticos. E depois destes 2 cânticos, nós teremos a mensagem bíblica com o pastor Eliel. Essa música, ela traz para nós a certeza de que não importa o que venha estar acontecendo. Assim como o ar que nós respiramos, assim como eu vejo aqui o pastor Eliel, assim também o Senhor está presente no nosso meio. Deus está aqui. E esse Deus enviou o seu Filho para que viesse à terra, para que pudéssemos engrandecê-lo e exaltá-lo. Luz do mundo.
eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Falando, já deu certo aí. Já deu certo. Meus amados e queridos, eu gostaria de ler na Palavra de Deus algo muito importante para nós, para a igreja. Nós vivemos uma época em que devemos orar incessantemente. E na verdade a oração perseverante, incessante, é a chave da vitória, é o segredo da vitória. Vivemos, não só porque vivemos momentos difíceis, como falamos domingo, momentos de crise, não só porque os dias são maus, mas porque de fato devemos orar, mas não só orar, com perseverança, orar com insistência. A oração é o segredo de fato da vitória. Por isso eu gostaria de convidar os amados para que abra a palavra de Deus em Colossenses 4, a partir do versículo 2. Eu vou ler até o verso 6, meus queridos. Colossenses 4, 2 a 6.
não sei como está a sua vida de oração, como está a sua relação com Deus, cotidianamente, mas Deus conhece a sua história, Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua situação, Deus conhece a forma que você tem usado para relacionar-se com Deus e a sua perseverança na oração. Mas caso você perceba que precisa melhorar bastante, reflita nesse texto. Esse texto, de fato, é maravilhoso, porque ele nos ensina a orar com essa perseverança, mostrando vários aspectos importantíssimos para nós hoje. Colossenses 4, versículo 2 até o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Permaneça com a Bíblia aberta ou com o celular, se você tem no celular. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nosso querido e amado Pai, que momento oportuno nesta quarta-feira. Já fomos edificados pelos momentos anteriores, glorificando o Teu nome. E agora queremos esse momento do Senhor também para continuar falando ao coração do Teu povo, nessa reflexão importante a respeito da oração. Sensibilize o nosso coração, não só para entender, meu querido Pai, mas também para colocar em prática no nosso viver. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a oração sequencial na vida, a oração com perseverança, deve de fato, verdadeiramente, pautar a nossa vida enquanto vivermos, incrédulos, pagãos, aqueles que se declaram ateus, não se dedicam à oração, pois a oração é a ação mais importante de alguém que converteu a Cristo Jesus. Assim como os mortos não respiram, pessoas não convertidas não se rendem ao ato de orar, o qual pode ser dito que é a respiração da alma. A oração é importante demais. Orar, meus queridos, é falar com Deus, é dialogar com o Senhor, como amigo, ou seja, sem reconciliação com Deus, a qual se dá através do sacrifício maravilhoso de Cristo Jesus. Qualquer oração será uma imensa ilusão. Por isso que Paulo não pede para os seus leitores começarem a orar. Paulo, ele pede para os seus leitores perseverarem na oração com ações de graças. O interessante é que Paulo ele não pede para orar. Paulo já parte para o momento, para o fato mais importante. Paulo, já considerando que eles oravam, Paulo pede para que eles perseverem na oração com ações de graças. Meus amados irmãos, Paulo vai além da alusão à oração. Ele pede que haja súplicas e intercessões por ele e pelos de fora. Por isso que Paulo, ele apresenta aqui no nosso texto, de forma muito clara, alguns propósitos importantes pelo qual orar.
Quando falamos em oração perseverante, a primeira coisa que Paulo coloca aqui, meus amados irmãos, é que devemos orar pelo líder, ou pelos líderes espiritual. No caso de Paulo pede oração para ele. Devemos orar, irmãos, pelos líderes espirituais. Quem são líderes espirituais? Os pastores da igreja. Então, nesse sentido, ore por mim, pelo pastor Tiago, ore pelos presbíteros da igreja, pelos diáconos da igreja. Formamos a liderança da igreja. Então, irmãos, a primeira coisa que Paulo coloca aqui, versículo 2 a 4, eu vou repetir para que os irmãos observem esse aspecto importante, orar para ou pela liderança. Diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou chamado, para que eu manifeste como devo fazer. Irmãos, a primeira coisa que Paulo, olhe por nós. A igreja, o povo de Deus, precisa ter sempre a responsabilidade de orar pela liderança da igreja. Irmãos, se até Paulo, o grande missionário, o missionário de todos os tempos, reconhecia a necessidade que a igreja intercedesse por ele e pelos seus companheiros de ministério, imaginem nós. Precisamos, meus amados irmãos, de oração. O líder espiritual é tão carente da graça, do perdão do Salvador, quanto qualquer outra pessoa pecadora. O líder espiritual precisa de oração para ter mais oportunidade de falar do Evangelho às pessoas. O líder espiritual carece de discernimento e capacidade diante de tantos desafios. Portanto, meus queridos, clame a Deus em prol do ministério pastoral, da sua liderança, para que a liderança da igreja tenha capacidade e discernimento para continuar fazendo a obra do Senhor. Então, irmãos, a nossa oração precisa ser perseverante. E nesse processo de orar todos os dias, o tempo todo, precisamos lembrar daqueles que governam, daqueles que foram colocados e consagrados pelo Senhor para administrar a obra. E Deus tem dado à nossa igreja uma liderança maravilhosa para desenvolver o ministério. Deus tem colocado nessa igreja, eu como pastor, o Tiago como pastor, Deus tem colocado os nossos presbíteros, os nossos diáconos, Deus nos tem abençoado, Deus tem dado discernimento para nós, fruto das orações. Por isso é importante que os amados irmãos continuem orando pela liderança da igreja, não só da nossa igreja presbiteriana de Catalão, mas também da igreja presbiteriana no Brasil e em todo o mundo. Mas, amados e queridos irmãos, um outro propósito muito importante da oração perseverante é que devemos orar por nós mesmos, para nossa transformação, e através de nós a transformação de outros. O versículo 2, eu vou repetir mais uma vez, eu vou repetir algumas vezes: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. O 4 a 6, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Suplicai, versículo 2, versículo 4, para que eu manifeste como devo fazer.
Paulo está dizendo, meus amados irmãos, olhe por mim. Não só como líder espiritual, mas também como servo, como pessoa. Olhe por mim. Meus amados irmãos, muitas vezes oramos focando outra pessoa. Muitas vezes oramos focando uma situação para fora. E poucas vezes lembramos de orar por nós mesmos. Senhor, me dê capacidades. Senhor, me abençoe. Não só eu como líder, mas eu mesmo, individualmente, eu preciso da misericórdia do Senhor. Paulo sabia, meus amados irmãos, da importância dos membros da igreja serem o que Deus quer que eles fossem, a fim de refletirem o poder transformador do Evangelho na vida da comunidade. Por isso que Paulo está dizendo, você ora por você, eu devo orar por mim, cada um deve orar para si mesmo, invocando a misericórdia, a graça de Deus para você mesmo. Por isso, irmãos, Paulo queria que eles orassem no processo de oração perseverante, incluíssem a si mesmos na oração em prol da transformação. Amados, o crente deve orar por si mesmo, a fim de aprender a andar neste mundo com sabedoria, assim como diz o nosso texto, tendo como objetivo aproveitar toda e qualquer oportunidade de testemunhar Cristo aos perdidos. Por isso, Senhor Deus, tenha misericórdia de mim. Senhor, prepare a minha vida. Senhor, arranca tudo aquilo que não é bom e coloque, Senhor, sabedoria, discernimento para que eu pregue o Evangelho às pessoas que precisam tanto do Senhor. Irmãos, o crente precisa saber que deve representar Cristo através de palavras, com atos, comportamento, emoções, sempre equilibradamente, para não ser uma pedra de tropeço aos que Cristo derramou o seu precioso sangue. O crente precisa orar por si mesmo para saber responder correto e pacientemente às pessoas carentes de amor, de perdão e de um soberano Senhor e Salvador. Meus amados e queridos irmãos, talvez você, diante de tantas necessidades familiares, necessidades do nosso país, diante de tantos tipos de oração, você tenha esquecido de orar por você mesmo, rogando sabedoria de Deus, pedindo equilíbrio, temperança, rogando pela direção do Senhor, para que a sua ação, a minha ação, seja aquela que agrade o Senhor e transforme a vida dos perdidos. Mas, irmãos, além de orar pela liderança da igreja, orar, cada um orando para si mesmo, um outro propósito importante da oração perseverante é que devemos orar pelos de fora, pela conversão deles. O verso 3 está dizendo assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. O 5. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Oração pelos de fora, pela conversão deles. Irmãos, o foco de Paulo era os de fora. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de decidir pela bênção do Evangelho. São os incrédulos, ateus, pagãos e outros. Mesmo preso, o texto cita algemado, a sua preocupação primária era os perdidos, escravizados na garra do mal, amarrados pelo pecado, submetidos ao poder hipnotizante do diabo. Os de fora
precisa ouvir o Evangelho, porém, irmãos, é importante que se interceda por eles, para que Deus amoleça o coração, abra as portas à palavra. Por isso que Paulo, irmãos, quando escreve aos irmãos de Colossos, ore pelas autoridades da igreja, pela liderança, ore por você mesmo, mas ore pelos de fora, aqueles que estão na garra do diabo, para que o coração deles sejam amolecidos, para que quando vocês pregarem o Evangelho seja aceito. Os de fora precisam de excelentes exemplos vívidos, a fim de se convencerem da real e gritante necessidade de conversão genuína a Cristo, o Salvador por excelência. Amados, os de fora precisam de respostas agradáveis, sem exageros, corretas, com conteúdo sólido, para sentirem segurança na crença, até que então eram desconhecidos. Eu gostaria de desafiar você, meu querido, nos seus momentos de oração, lembre de orar pela liderança da igreja. Lembre de orar por você mesmo, para que Deus lhe dê sabedoria para falar com as outras pessoas. Mas foque também os de fora, aqueles que não tiveram o privilégio que você já teve de entender quem de fato é Jesus. Ore por eles, mesmo sem conhecê-los. Ore por eles, para que o coração deles sejam amolecidos pelo seu processo de oração, pelo processo de oração da igreja, para que quando falarmos da salvação, eles entendam a urgência de mudar a vida. E Jesus pode fazer na vida deles. Irmãos, a oração pode fazer coisas que nada mais pode. Quantas coisas deixamos de ver acontecer, ou não experimentamos mais transformações, milagres, só porque não perseveramos na oração? A oração deve nos levar à ação pela salvação dos perdidos. Quantos perdidos vão à sepultura sem esperança, simplesmente porque não oramos mais, visando aproveitar as oportunidades de testemunhar? A oração capacita-nos que sejamos instrumentos de Deus para alcançar pessoas que nunca imaginamos ou imaginaríamos que pudessem aceitar a Cristo. Por que não orar com base nas orientações escritas pelo apóstolo Paulo, cujas palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo? Por isso, meu querido, eu apelo para você nessa noite de oração. Ore pelos ministros do Evangelho da tua igreja, pela liderança. Ore por ti mesmo, para que sejas o que o Evangelho pode te tornar. E ore pelos de fora, a fim de que eles se unam a nós, como salvos em Cristo Jesus. O apelo de Paulo, mesmo estando em prisão, aos irmãos de Colossos, deve ser o nosso apelo, deve ser o nosso desafio hoje. Devemos orar por aqueles que nos lideram, por aqueles que governam, por aqueles que são instrumentos de liderança nas mãos do Senhor. Devemos orar uns pelos outros, mas também devemos orar por nós mesmos. Você ora por você, eu oro por mim, porque temos as nossas necessidades particulares e devemos orar por nós mesmos e uns pelos outros, mas também devemos orar pelos de fora. Tem muita gente que precisa do Evangelho. Oremos por eles e preguemos o Evangelho para eles. Que a nossa oração perseverante seja um desafio todo dia. Não deixe de orar com essa perseverança. Não desanime. O tempo é o de Deus. Continue orando até que Cristo volte, mas ore com perseverança. Paulo disse isso aos irmãos de Colossos, e Paulo nos desafia hoje ter uma vida de oração constante, todo dia e sempre rompendo em fé.
Que Deus assim nos abençoe, meus queridos. Vamos continuar em oração. Amém? Amém. Aproveitando o ensejo, vamos nesse instante ter duas orações e depois vamos cantar mais um cântico ao Senhor. Gostaria que o pastor Eliel mais uma vez orasse. Agora, lembrando bem, para que orassem pelos pastores, né? Pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastores também de outras denominações, presbíteros, diáconos, e também lembrando de outra liderança, os homens da igreja, os homens que neste momento de quarentena devem empunhar o pendão real e ser o sacerdote do lar ali, levando aos céus a família, a igreja. E depois eu também estarei orando pela nossa cidade, pelos estados do Brasil, clamando ao Senhor para que Ele continue a nos sustentar. Então vamos ter mais este momento com duas orações. Senhor nosso querido e amado Pai, existem pastores em todos os rincões do nosso país, não só da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas em diversas igrejas evangélicas que estão pregando o Evangelho. Ó Pai, os pastores estão tendo experiências fantásticas nesses últimos dias. Independente da igreja ser pequena, ser congregação, ser igreja de poucos membros, ou igrejas grandes, gigantescas, todos estão usando essa ferramenta, ó Pai, online, via internet, para anunciar o Evangelho. Independente dessa ferramenta, dê aos pastores discernimento, sabedoria e autoridade para pregar a maior de todas as notícias, pregar o Evangelho de Cristo. Abençoe, ó Pai, pastor Tiago, continue dando a ele a alegria do Evangelho, mesmo diante de situações oponentes. Continue dando-lhe, juntamente com sua família, a Gisele, a Juliana, a Larissa. Dê a eles, ó Pai, a alegria de servir ao Senhor na liderança da igreja, a alegria de servir ao Senhor como família. Abençoe também minha vida, abençoe a vida da Silvia, da Larissa, da Letícia, agora do Gabriel. Continue abençoando, ó Pai, a nossa família, a minha família, para a honra e glória do Teu nome. Ó Pai, nesse momento também eu coloco diante do Senhor os homens da nossa igreja. Continue fortalecendo cada homem, dando-lhe, ó Pai, a alegria de ser o sacerdote do lar, a alegria, ó Pai, de conduzir a sua família no Senhor. Ó Pai querido, abençoe os homens que sejam fortes espiritualmente, líderes capazes dentro do lar e líderes capazes onde quer que sejam. Abençoe nossa igreja, ó Pai, como um todo. São famílias, são irmãos especiais. São irmãos, ó Pai, que têm ao longo dos anos, ó Pai, se dedicado ao Senhor, apesar de muitos passarem por tantas lutas e dificuldades. O Senhor tem abençoado, tem dado força, tem dado capacidade para andar mais uma milha. O Senhor tem sido bondoso com as famílias da nossa igreja e continue fortalecendo-as em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Santíssimo Pai, ainda em Tua presença, colocamos não somente a nossa igreja, os líderes, os homens, colocamos também, ó Deus, todos aqueles que fazem parte, são componentes das famílias da igreja, que são da nossa igreja. Fique com as nossas crianças, Senhor, ampare-as neste momento, ó Deus, em que não há muito o que fazer, a rotina não é a mesma, que a Tua palavra, ensinada pelos pais, possa
fazer toda a diferença, tire a ansiedade, tire o medo, ampare e pastoreie o coração dos nossos pequeninos. Da mesma forma, Deus, seja sobre os nossos adolescentes, os nossos jovens, fortalecendo e sustentando eles, amparando com a sua destra fiel, que eles possam, ó Deus, com todo vigor e juventude, prosperarem, ó Deus, em meio a essa adversidade, no que tange ao testemunho, mas também, ó Deus, ao seu coração, que não venham se abalar, mas que venham se fortalecer no Senhor. Também pedimos ao Senhor, ó Deus, pelas mulheres, as esposas, as jovens, mulheres que o Senhor tem abençoado a nossa igreja, que tem sido braço forte, que tem sido, ó Deus, bênção. O Senhor continue a fortalecer cada uma, a sustentá-las e ampará-las com a sua destra fiel. Da mesma forma, ó Deus, nós, igreja Presbiteriana Brasil e Catalão, rogamos pela nossa cidade. Aprove ao Senhor, ó Deus, permitir que esta pandemia ocorresse, mas nós estamos, ó Deus, enfrentando ela, confiando no Senhor, o nosso rochedo. E para isso clamamos pelos líderes da nossa cidade, que eles possam conduzir, ó Deus, de uma maneira em que vidas possam ser preservadas. Abençoe a economia da nossa cidade, para que possamos ser amparados, ó Deus, com emprego e também com o pão de cada dia. Também rogamos pelos estados do nosso Brasil, que o Senhor esteja com aqueles, ó Pai, que estão sofrendo, que estão ali, ó Deus, dilacerados com tanta dor. E nós rogamos ao Senhor, ó Deus, que venha, intervenha, porque isso não está tão distante de nós. E que possamos todos nós, ó Pai, tomar toda a precaução necessária para que esse vírus não venha se espalhar ainda mais. Colocamos as nossas vidas, as nossas mãos. Que o Senhor venha nos sustentar, que o Senhor venha nos amparar. Porque se não for pelo Senhor, ó Deus, nós não somos nada. Assim como o Salmo de número 126, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Infelizmente, ó Deus, este é um tempo em que semearmos, onde a nossa semeadura não é em meio aos risos e os gritos de alegria, mas em meio à ansiedade, à tristeza e incerteza. Mas nós sabemos que aquele que semeia com o Senhor tem a garantia, ó Deus, de que a semeadura é certa. E um dia nós teremos esses feixes que não são somente pelo cuidado, pelo amor e carinho que o Senhor tem sobre as nossas vidas, mas também o feixe, ó Deus, de desfrutarmos por toda a eternidade diante da sua santa presença. Tenha misericórdia, ó Deus, do teu povo. Abençoe. E que possamos, ó Deus, reconhecer que o Senhor é Deus glorioso e majestoso, e olha por nós, e tem tido misericórdia e cuidado sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda cantar ao Senhor mais um cântico. Esse cântico diz que, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E este é o momento de também declararmos isso. Tudo é para o Senhor. Toda glória deve ser dada a Ele. Mesmo em meio às turbulências, nós ainda devemos reunir forças para olhar para o alto. Eu li dois textos, Salmo de número 121 e o Salmo 77. São salmos onde a pessoa clama a Deus, mas devemos clamar ao Senhor na certeza de que é o Deus glorioso, que é o Deus rico e é o Deus que nos ampara. Por
o saber e conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória para sempre. Amém. Amém. Gostaria de encerrar esse momento de oração. Agradecemos a todos que compartilharam os motivos, os grupos. A você que nos assiste nesse instante, saiba que quarta-feira temos um encontro marcado para cantarmos, orarmos e escutarmos a palavra do Senhor e intercedermos. Ainda não temos aqui uma equipe, talvez você coloque aí no chat, né? Para estar listando, mas vamos aprimorar isso. Uma outra coisa também, nós estamos querendo passar a transmitir pelo YouTube. Então você que nos assiste, procura lá a Primeira Igreja Presbiteriana de Catalão, que lá terá no YouTube o nosso canal. Compartilhe o link, se inscreva. Não queremos esperar um tempo para que possamos ter ali 1000 inscritos e poder transmitir. Tem algum recado, pastor Miguel? Tem sim. Meus queridos, eu gostaria de dizer que, como pastor, só enfatizar, na quarta-feira que vem, por algumas razões, nós vamos continuar com a reunião de oração, com esse molde que estamos fazendo na quarta-feira. Semana passada fizemos na quinta, mas vamos precisar fazer na quarta-feira. E o pastor Tiago certamente vai escolher algum outro dia para eventualmente fazer aquelas reuniões, né, pastor? Pelo Zoom. Sim. Muita gente gosta também. Então, aí nós vamos avisar com antecedência se vai ser numa quinta, ou se vai ser numa terça, ou numa sexta, para a gente ter esses dois modelos de oração. Nesse molde de hoje e também pelo Zoom. Então, no molde de hoje nós vamos fazer na quarta-feira agora. E eu também gostaria que os irmãos ficassem atentos, possivelmente no domingo, nós vamos ter também a transmissão de uma programação especial das crianças, ou para as crianças. Nós ainda estamos acertando exatamente o horário, se vai ser após a escola dominical ou no horário à tarde, mas a partir de amanhã já vamos colocar no grupo da igreja, no Facebook, o horário exatamente dessa programação voltada para as crianças. As nossas professoras já estão preparando esse trabalho com muito carinho para ser transmitido às nossas queridas crianças, possivelmente a partir desse domingo. Fique atento, a partir de amanhã vamos anunciar a programação, os detalhes e o horário também. Então vamos
Lembrando ainda, né, pastor Tiago, sim. mais um detalhe, domingo de manhã, que horas? Às 9 horas, né? 9h30. 9h30. Isso. Querendo que volte para a escola aqui, tá normal. Nós adaptamos esse horário, né, online, 9h30, teremos a escola dominical, e 19h30 horas, o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, continue orando com perseverança. Obrigado por todos que estão nos assistindo nesse instante. Compartilhe depois. E também agradecemos pela nossa equipe técnica aqui, né? Inicialmente o André, né? O Lemuel. E agora é uma equipe técnica muito grande. O Lemuel tem ajudado aqui sempre e nós louvamos a Deus por este serviço prestado ao Senhor. Agora, neste momento, eu gostaria de orar novamente, encerrando. Diferente do culto, né, ou da reunião de oração, que tem várias pessoas para orar, aqui tem eu e o pastor para orarmos. Mas eu gostaria que você fizesse diferente agora, que você, se você está com a sua família, que você possa pegar a mão, talvez, ali do seu esposo, dos seus filhos, e cada um venha orar aí onde você está, por motivos de orações que aí vocês têm, orar um pelos outros, orar talvez por alguma coisa que esteja passando ao coração, porque o momento em que nós vivemos, sabemos que os noticiários estão saturados, falando da pandemia, falando das mortes, e devemos, mesmo em meio a essa turbulência, assossegar o nosso coração em Deus. E nós fazemos isso nos aproximando dele por meio da oração. Então, esse momento final de oração, aproxima aí um pouco, se você está assistindo em família ou sozinho, ore ao Senhor enquanto eu estarei orando, fale com Deus, clame ao Senhor por aquilo que vem incomodando o seu coração. Oremos mais uma vez. Santíssimo Pai, nós te agradecemos por este momento, por cada música que louvamos ao Senhor, por cada texto lido e pregado, por cada oração. Ó Deus, o quanto era maravilhoso fazermos isso na tua igreja, na reunião, e na presença uns dos outros. Mas infelizmente hoje nós não podemos mais. Por isso, ó Deus, nós rogamos ao Senhor que vá ao encontro dos nossos irmãos, daqueles que nos assistem, aonde eles estão. Escute o clamor, ó Deus, dessas pessoas queridas. Pois nesse instante eles estão abrindo o coração diante da tua presença, orando um pelos outros, ou clamando sozinho, mas que o Senhor, ó Deus, nós sabemos que os seus ouvidos, eles escutam, amém, que os seus olhos veem, e que a sua mão, ó Deus, intervém poderosamente sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Por isso, ó Deus, nós rogamos ao Senhor que abençoe cada um, com o teu sustento, com a tua proteção, com o teu cuidado, com o teu amor. Que os corações não se desfaleçam, mas que eles venham se aquecer e animar no Senhor, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai de graça, Pai da nossa salvação. E agora que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o encorajamento e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos que estão nos assistindo agora e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que possamos entender que tudo isso vai passar, e vai passar de uma maneira rápida, e que possamos passar tudo isso com os joelhos dobrados, com o coração devoto a Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas.